era uma lei do bairro Cis Brasil, que no time do bairro não jogava pessoal do centro. Nós jogávamos no amor mesmo, né? Levava a chuteirinha para casa para lavar, a camiseta para lavar. Depois que a coisa foi melhorando, que a gente foi tendo certas regalias, né? Salve, salve, moçada do esporte, tempo todo aqui na Casa da Terra Vermelha, na esquina da 12 de outubro com a José Bonifácio, para mais uma entrevista desta quinta-feira com uma figura que está relacionada ao nosso esporte futebol e futsal nos últimos 40, 50, 30 anos, é uma referência aqui, por isso foi convidado. Me driblou semana passada, mas hoje, porque é um bom driblador, sempre foi, mas hoje está aqui para nossa alegria. Muito obrigado, Bertil. Bertil Amastron. Bertil, por atender o nosso convite e vir até aqui para a gente recuperar algumas informações dessa tua trajetória no futebol e no futsal, e no que mais você quiser contar de outras atividades esportivas. Começa quando isso, Bertil? Bom, Luizinho, é satisfação estar aqui, recordando um pouco o passado, né? Não é um passado tão recente, é um passado de 55 anos, 56 anos atrás, né? Começou com o futsal, e isso foi... eu tive a felicidade de jogar nos dois maiores clubes de Juí, provavelmente, da história, que era o América, que foi o grande rival do Tiaraju, né? Aí começou a minha história no futsal. E isso se prolongou, começou aí pelos 15 anos, mais ou menos, até os 20 anos, mais ou menos, quando fui guindado para o futebol amador, a convite de pessoas aí, e estreiei no Ouro Verde em 70. Bertil, contextualiza o que era América e Tiaraju, o que eles disputavam, que momento era esse do nosso então chamado futebol de salão? Nós trazendo para a realidade de hoje, seria um Grenal de Juí, né? Jogava América e jogava Tiaraju, era um clássico grandioso. Para você ter ideia, eu tive o prazer de jogar com grandes craques aí. Muitas vezes craque não é aquele que se destaca mais naquela equipe, é aquele que representa mais para aquela equipe. Wellington Hermes, Betinho, Pinóquio, um grande à frente. E isso falando do América, né? Tinha também o Moacir. Moacir era filho do senhor que tinha um cartório aqui em Juí, não lembro agora o sobrenome. Mas e juienses citados. Quando fala em Wellington Hermes, está falando do Manivela. Manivela, filho do saudoso Olívio Hermes, né? Uma perna esquerda que você fazendo à frente, né? Como é que nós jogávamos, era 1-2-1, vamos dizer, né? Os laterais subindo e o pivô lá na frente segurava e botava para a esquerda, sabia que era uma bomba, né? Tinha um pé esquerdo muito forte, né? E junto aí também tinha o Egon, irmão do Greenberg, jogava muita bola também. Isso no América. Tem alguns outros que a gente esquece o nome, eventualmente, né? Sim. E do outro lado, o Tiaraju, você imagina, né? Bido, Heleno, funcionário do Banco Brasil, Chato Melo, um goleiro do Tiaraju também, que era do funcionário do Banco Brasil. Nós tínhamos Joel, Douglas, Zago, era pesado. Time muito bom. E fomos incorporando, né? Tive a felicidade de jogar nesses dois times, então era clássico. O Tiaraju do Clube Aquático Tiaraju e o América ligado aqui, entidade aqui. A América era um grupo de amigos, né? Que através do Wellington, através desse grupo de amigos, nós fardávamos na casa do Moacir, que era filho
de um senhor, ele tinha cartório, ele morava perto da ginástica, então a gente se fardava ali, os jogos eram ali na ginástica, ou na colmeia, né? Não é dos Limberger. Não. Seu Assis... agora, o pai dele é seu Assis, ele é dono de um cartório aí. Certo. Assis Marques da Silva, uma coisa assim. Jogava muito? O Moacir jogava muito também. Acho que depois, inclusive, foi pro futebol de campo, jogou no São Luís, se não me engano. Fardavam na casa dele. Na casa dele. Certo, não era ligado a uma entidade, não, a um clube, né? E jogavam onde, Bertil? Nós jogávamos na Soja, que tinha uma quadra, não era essas quadras de hoje, né? A bola também era uma bola bem pesada. E na Colmeia, né? Na Colmeia. Depois, fui para o Tiaraju por uma jogada, uma estratégica, né? Que eu trabalhava no Banco Nacional do Comércio. Participei também da seleção do bancário, né, contra a seleção de Juí, por exemplo. E nós jogávamos, eu jogava na seleção bancária e também estava chegando a época de eu ter que ir para o quartel. Tive que me alistar, tudo. Mas como eu era bancário e eu estava começando na profissão, eu acredito que fiz uma escolha certa. Naquela época a gente podia até optar, né? E de repente servir o exército brasileiro ou continuar no trabalho. Eu preferi continuar no trabalho, né? Trabalhando no Banco Nacional do Comércio, extinto Banco Nacional do Comércio. Certo. E dali o capitão Coutinho, que era o treinador do Tiaraju, me fez o convite e eu fui jogar no Tiaraju em substituição desse cargo lá no quartel. Então, graças a Deus, caí num time que me deu formação, que me deu muita tranquilidade do meu futuro como pessoa também, né? Claro. América, Tiaraju, esses grandes times aí, te trazem fazem um bem maior, né? Uhum. Isso são anos 60, 70, começo? Entre o ano 63 a 70. Foram 6, 7 anos aí, né? Em que eu estive envolvido. E aí, requisitado para jogar na vizinhança, aí direto, né? Em times da região, em campeonatos. Fico só imaginando. E tinha uma cláusula. Cláusula não, era uma lei do bairro Cis Brasil, que no time do bairro não jogava pessoal do centro. E eu morava na rua 15 de novembro, nas proximidades do Bombeiro, e eu era do centro. E para jogar na Sociedade Esportiva Ouro Verde, tiveram que fazer uma reunião, não só para mim, porque com a minha ida, teve uma... Eu vou te dar os nomes daqui a um pouco, você vê que eram nomes de peso que foram jogar no bairro Cis Brasil, né? Então, inclusive, teve comentário lá dentro que a gente depois ficou sabendo, e depois que a gente já estava lá, se tornou mais fácil. Como é que iam convidar os bundinhas do centro para jogar no bairro Cis Brasil, né? E foi muito bom, porque aí a gente teve um conhecimento maior de outras pessoas e até hoje a gente formou uma família. Junto comigo, em 70, de repente, 1 ou 2 anos, 1 ano depois, 2 anos, veio Paulo Perim, veio Leso, veio Marino, veio Mica. Que não moravam no bairro e até ali não tinha como jogar. Tu rompeu essa barreira aí, quebrou esse muro? Pelo que falam, inclusive, que se tornou depois meu compadre, que foi Paulo Jusiak, que era foi o fundador do clube, né? Paulo Jusiak, Ari Bertolo, esse pessoal foram fundadores do clube. Foram esses que nos trouxeram daí. Quer dizer, trouxeram. Eu fui guindado a Ouro Verde em convite de João Luiz Xavier. Chegou a conhecer, não? Claro. O famoso Dedão. Pô. Trabalhava comigo no banco, então, de repente, ele me levou para lá e fui aceito, graças a Deus, né? E depois disso, esse pessoal que foram chegando, jogavam no Schmidt, do antigo Schmidt, lá em cima, perto da faculdade, lá em cima, né? Certo. Esses vieram, então, e vieram agregar e se tornou um time muito forte, né? Bertil, tu sentiu uma resistência, assim, algo negativo logo que chegou?
Ou foi só depois que tu ficou sabendo desse comentário? Ó lá, ó, Não, o almofadinha lá do centro vem jogar no time do nosso Assis Brasil aqui. Nós fomos muito bem recebidos, porque eles eram nossos amigos também, de repente, no dia a dia, mas esse manto sagrado do Ouro Verde, ele era enraizado no bairro Assis Brasil, então o pessoal respeitava muito isso, né? Tanto que depois que a gente veio, jogou, e o pessoal foi, inclusive, constituindo família, casando, tendo filhos. Tanto que hoje, por exemplo, se tu vê, Paulo Josiac e Bertil são compadres. Paulo Perim e Bertil são compadres. Renato Moraes, famoso bobeira, compadre. Por quê? Porque um batizou o filho do outro foi padrinho do casamento do outro, e isso aí tem N história dentro do grupo do Ouro Verde. Sim. E aí você viu, se tornou uma família que até hoje, então, a gente está junto, né? Sim. Vocês têm, entre outros méritos de terem vencido dentro de campo, vocês conseguem preservar isso, né, de uma forma assim impressionante, organizada, ao mesmo tempo em que certamente vem uma renovação, e vocês tentaram isso com o futsal, com o novo time de campo, mas essa história está documentada, seja por revista, livro, reportagens, né? A participação do Dunga naquele ano, então gera toda uma atenção do Brasil inteiro. Vocês já estiveram na Folha de São Paulo, na ESPN, no Globo Esporte, quantas entrevistas. Tu fez uma jornada esportiva na Gaúcha, né? Fez, né? Com o Dunga treinando, você participou? A gente teve essa oportunidade porque pessoas abriram esse caminho para divulgar o Ouro Verde, por exemplo, né? Foi conhecido hoje mundialmente, porque você vê, né, com a facilidade que tem, né? Sim. Mas foram momentos também bastante difíceis, porque nem sempre foi flores no caminho, né? Claro. Porque muitas vezes tinha muita torcida contra, né? Muita torcida contra, porque tinha muito boato, tinha muita coisa aí que de repente aflorava aí nesse meio, né? Sim, sim. Tanto que nós jogávamos por amor mesmo, né? Levava a chuteirinha para casa para lavar, a camiseta para lavar. Depois que a coisa foi melhorando, que a gente foi tendo certas regalias, né? Chegaram pessoas diferentes, treinadores diferentes, né? Porque os treinadores antes eram lá do bairro mesmo, né? A família Teixeira toda, ela foi treinadora do Ouro Verde. Depois que veio o Valdir Aguirre, veio outros treinadores assim, que foi um up para nós, né? Conhecimento. E também uma escola, porque você chegar num jogo decisivo, clássico da cidade, Estrela Vermelha, nós tínhamos um plantel bem grandinho. Grandinho que eu digo em nome, qualidade e quantidade em qualidade. Nós ficáramos entre 6, 7, que de repente migravam ali para aquele lado do direito, vamos dizer o ponta direita, né? Aí eu te digo, teve algum nome que estava ali naquele banco. O treinador tinha opções, né? O Osmarzinho falou aqui que ele chega no Ouro Verde e ele é o 7º reserva da ponta. Nesse jogo. Nesse jogo ele ficou no 7º, e o Valdir Aguirre saiu sem ponteiro direito, deixou o 7 no banco, saiu com o Lauri, com o Pincho, que recheou. Qual é o resultado? 1-0 para o Ouro Verde. E ele tinha suas razões, né? E nós tínhamos que aceitar, porque ninguém era profissional, era tudo amador, né? Sim. E graças a ele nós ganhamos alguns títulos na cidade, né? Estratégica, malandragem, vamos dizer. Malandragem no bom sentido, ele sabia, ele conhecia. Então a gente tem muita história boa. Sabe que numa dessas noites, e eu convivi com vocês ainda no tempo das sextas-feiras, quando eu ainda jogava um pouco do futsal. Bastante, né? A gente já fala sobre isso, né? Te enfrentei no futsal, já vou contar uma aqui, Bertil, e eu ouvi, acho que na noite estava o Hélio Teixeira, de que a turma, né, da comissão técnica olhava jogo, por exemplo, da seleção do Coutinho ou do Flamengo, do Cláudio Coutinho, e copiava jogadas.
era estudado, vocês, né? Aquelas atravessadas de bola de um lado para o outro, a passada do lateral, né? Quando tu falou agora já 3, 4 vezes que tinha estratégia, né? O Ouro Verde treinado, ele jogava diferente. Tanto nosso pessoal saía daqui e ia a Porto Alegre ver nossos adversários. Né? Meu irmão, inclusive, tinha um Fusquinha, ele ia com o Fusquinha dele, motorista, o Levi, no caso, né? Ele ia de motorista, ia Hélio Teixeira, ia Miguel Teixeira, ia Ari Bertolo, eles iam ver como é que é aquela... para trazer dados que fosse beneficiar. Pensou? Nós tivemos grandes jogos aí pela Copa Arizona, aí, que foram jogos ganhos no detalhe, né? No detalhe, né? Times grandes aí, o Vebra, de Lajeado, isso era time grande, né? E nós tínhamos realmente, em 75, 80, 81, era um timaço, né? Isso aí, para você dizer assim, eu acho que eu vi a entrevista do Ari, para ele botar um time em campo, para ele botar uma seleção, ele pipocou umas quantas vezes. Sim, deu cada volta aqui, né? Então, não tem mesmo, você vai deixar alguém aí que de repente vai melindrar, mas o pessoal não está. O que o Ari falar é lei. Sim. O homem conhece tudo. Quando é que tu fez aquele gol lá no campo lá no campo do Cruzeiro, por exemplo, contra o Rio Grande, de Rio Grande? Mas tem que recorrer a ele. Ele sabe, nós ganhamos o jogo lá, parece que foi 3-1, uma coisa assim. Eu fiz o gol, eu não me lembrava mais nem... Ele sabe o lance. Ele sabe o lance, sabe a hora, o momento e como é que foi, como correu aquilo ali, entendeu? Então, assim, ó, você botar nome em jogador, em atleta, alguma coisa, é bastante difícil. Eu dou até razão para ele. Sim, sim. Mas vamos lá. Nesse teu período todo de Ouro Verde, que ataque era o imbatível? Bertil? Não, imbatível não. Tá, que eu joguei, por exemplo, que eu me identificava muito, que era como se você... Não precisava olhar. Né? Vou dar só um exemplo. Eu, o Capucho e o Leso. Mas daí tu pode botar... Se for o caso, no caso, se tu tá me escalando, tudo bem, né? Não sou eu. Eu, Capucho, Renatinho, Dirceu Teixeira, na ponta esquerda, fazendo um falso ponteiro, né? Não era, mas o Leso era fora da curva, né? Isso aí era... Sim. Mas, aquele drible dele, né? Puxava aquela bola de um jeito que... Outra coisa, por exemplo, nós tínhamos também o Lorecindo, que veio integrar a nossa equipe. Nós fomos em Santo Ângelo um dia jogar uma partida. Numa partida lá, que era uma eliminação da Copa Arizona, eliminatória, trocaram o lateral esquerdo 3 vezes. Deixou tonto os caras. Ele era sensacional no drible, né? Driblava muito, né? E agora tu citou ponteiros completamente diferentes, né? E que tinha como opção para o treinador. E nós tínhamos grandes cabeceadores aí, né? Então era fácil. Tu chegava no fim do campo, acho que a pior posição era a ponta direita, né? Sabia disso? Em que sentido? Você só servia para cruzar ou buscar a linha de fundo para dar a bola para o goleiro. Mas nas 2 cruzadas, muitas vezes... Nós tivemos um campeonato onde o Paulo Polaco fez 14 gols no campeonato. Ele era meia-direita do clube. Ele fez na área direta. Fez 9 gols de cabeça. De cabeça. Então, esse era exímio cabeceador, Paulo Josiak. Esse era... Você imagina uma meia cancha com o alemão, Paulo Josiak, o Rony, que nem a decisão da Copa 75 lá. No... Foi esse meio campo? Não, foi... também foi, mas tinha Sadi e alemão, né? Sadi 2 centromédios. Alemão. Rony, Paulo Josiak, Lorecindo, Capucho e o Leso. Sim. Renatinho. Então, é bem competitivo, né? E atrás era Jair, Paulo Perim, Renato e Marino. Com o Piranha de goleiro. Olha bem, isso aí é inédito, isso aí é um time sensacional. Não tem dúvida. Essas fotos estão passando aí na tela, enquanto a gente vai conversando, para ilustrar. Bertil, quem foi o lateral que mais te... gerou dificuldade aqui em Ijuí para passar? Quem era o grande marcador, o cara que tu sabia que tu ia ter mais trabalho no fim de semana? Dá para enumerar alguns aí que
Inclusive são meus Não, amigos. alguns que tu driblou, que era o que te dificultava a vida. Complicado de passar era o Chico Cebola. Mesmo. Porque ele, originariamente, se não me engano, ele era quase zagueiro, ou jogava na zaga ali, mas no Estrela eles deslocavam ele para a lateral esquerda. E era chegador. Chegava. Imagina, também tinha saído do quartel. Na ponta dos cascos. Né? Eu lembro daquele jogo de 76, que ele é juvenil no São Luís, e aí machuca, eu não me lembro quem, e ele tem que marcar o Valdomiro, né? Aí em 77 ele está jogando o amador aqui contra vocês, né? 78. Marcava bem, né? Ele marcava bem e era um cara muito forte, né? Uhum. Também tinha o Ivan Cardoso, né? O Zorro. O Zorro. Jogou no Estrela também, veio jogar no Ouro Verde depois também. Marcava muito. Marcava muito e era um cara muito inteligente, sabe? Certo. E diferente do Chico, né? Sim, Nada contra o Chico, né? O Chico Cebola era mais forte, mas chegava mais. O Ivan era mais técnico, né? Ele cortava mais as laterais, né? Talhava e sabia o caminho do lateral. Mas assim, também teve o Lepego. Bom marcador. Lepego, bom marcador também. Esse jogava no... Jogava no São José, se não me São engano. José, tá. Sei de quem tu tá falando. Agora me vem. Agora me o pai vem. do... O filho dele é um juiz aí, juiz de futebol aqui agora. Não lembro o nome dele agora. Mas enfim, eram bons marcadores. Né? Tem outros aí também, mas gente, aqui do CEPE, pessoal que jogava muito, né? Legal. Bertil, algum momento assim especial nesse período de Ouro Verde, assim que fica mesmo marcado? Pode ser um gol, pode ser uma conquista, pode ser essa de chegar lá e ter que quebrar o muro do Assis Brasil para poder entrar, porque, né, não jogava atleta de fora. Alguma passagem super marcante assim para ilustrar? Lembrança mesmo que eu tenho mesmo lembrança, foi quando eu cheguei e fui fazer minha primeira partida. Foi na Baixada e foi contra o Schmidt. Na Baixada. Eu posso estar errando os nomes dos clubes, mas eu acredito que isso aí que me marcou mesmo. Foi contra o Schmidt, nós ganhamos 2-0 o jogo. Isso era uma firma lá na linha Não, 13? Tinha o Schmidt eles tinham um clube social lá, né? Que tinha suas festas de fim de semana, e lá se reunia o pessoal, vamos dizer, que nem lá no bairro Assis Brasil, né? É uma sede do bairro onde está a Fidene lá em cima, hoje, São Geraldo, né? Ele era do bairro São Geraldo. Fazia parte do São Geraldo. Então eles tinham esse clube que era... E acho que tinha uma firma lá que era que trabalhava com negócios de madeira, uma coisa assim, Schmidt, é uma coisa de madeira. Talhavam madeira, faziam um caminhãozinho, faziam essas coisas, faziam artesanato, no caso. Certo. Hoje. E foi tinha um time de futebol aqui no Amador. Aí jogava nesse time, jogava o Palpeirim, jogava o Marino, eram pessoas aí que conheciam, já eram, né, uma técnica boa, né, e 2-0 para nós, 2 gols meu, né. Então, foi a estreia com 2 gols. Estreia com 2 gols. E daí o pessoal pegava, porque aqui naquela época, quem estava jogando de ponta direita era o Mirno, o professor Mirno Vandrasek, muito meu amigo, depois veio o preparador físico do Ouro Verde, há anos, né, colaborou conosco. Tem que puxar um banco por algum tempo, né, infelizmente. Imagina. Então o pessoal pegava muito no pé dele, aquela acusação, né, mas foi aí que começou essa trajetória, né. Que bacana, Bertil. Vocês têm também como marca no Ouro Verde, e o Ari já trouxe aqui ficha técnica completa, essas Arizonas, as viagens primeiro conquistando em Porto Alegre, depois São Paulo. Isso também, né, é algo que fica na memória, é sempre bom relembrar de novo. Quando é que um guri, né, trabalhando desde os 9 anos da idade, porque nós tínhamos que trabalhar, né? Comecei a trabalhar na antiga Chevrolet, que era do Alcindo Pereira Gomes. Ali, com que idade? 9 anos. Fazia o quê? É bonita a palavra, office boy. Opa! Pastinha nos Pastinha, buscar correspondência, levar os boletos. Estudava de tarde ou de manhã? Estudava de noite. De noite. Depois, né, começou a estudar de noite, né? E fazia datilografia,
com o dinheiro que eu ganhava já, né? Então daí começou a surgir o futebol, graças a Deus, e eu tive uma resistência bastante grande também no futebol, né? Não uma resistência assim, como é que eu vou te contar essa resistência? O pai não era um cara durão, um cara ruim, Sim. mas na época jogar futebol era tipo de um pecado. Pecado não, mas era uma coisa que não era bem vista. Sim. Né? Sim. Tava trabalhando, vai cuidar do teu trabalho, deixa para jogar nos fins de semana. Então, fim de semana era uma brincadeira, tu não ficava em casa. Ah, sim. Mas ele não aceitava e eu precisava, inclusive, da assinatura como menor para jogar aí no salão, principalmente, né? Eu comecei a jogar cedo no América. Olha só. E no Tiaraju para assinar a ficha lá. A autorização dos do pai. pais. E daí? Teve que um responsável por mim, né? Foi meu irmão, que estava no quartel naquela época, e ele foi como responsável para mim poder. Mas o pai nem ficava sabendo daí? Ficava sabendo que estava jogando, mas que não estava autorizado por ele, né? Ah, sim. Então as relações assim não eram assim tão amistosas entre nós por causa desse problema. Mas a grande incentivadora aí desse meu momento era minha mãe, né? A mãe autorizava. Autorizava e ficava escutando. Debaixo dos panos, também não podia enfrentar muito o pai. Ficava escutando quando estava saindo no rádio, né? Porque transmitia nossos jogos, né? E ela ficava sentada escutando. Que lindo. E eu no banco muitas vezes, aí quando entrava ela dizia, agora vai. Querida, cara, que bacana. Essa é uma lembrança boa. Puxa vida, se é. Né? Mas tinha essa coisa, né, do futebol ser vai levar para o mau caminho, ou é coisa de desocupado, tem que estudar e trabalhar. É porque eu sou originariamente batista, né? Sim. Igreja Batista. Sim. Meus pais me deram toda a orientação, que eu fui conhecer mais tarde, só depois, optando por também seguir esse caminho um pouco, né? Certo. Não tanto quanto eles, mas, sim. Mas era uma época difícil. Sim. Passou por isso. Era cabelo comprido, né? Não podia. Não, cabelo comprido, a gente sim, mas podia usar, mas as mulheres geralmente eram, né, de coque. Ah, sim, sim. Tinha uma série de coisas que hoje você não... Muitos se cuidam, mas sim. Não como antigamente. Né? E levava a risca o que vinha de determinação da igreja. Vai jogar o futebol, era um jogo, né? Bah. Mas enfim, fui bem orientado, graças a Deus, tive uma educação muito boa e procuro dar para meus filhos também hoje. A gente fala Bertila Mastron, o sobrenome da mãe, Bertil? Hidalgo. Hidalgo? Hidalgo, é espanhol. Olha só. Porque está dando também alguma complicação aí na internet, aí, né, nas redes sociais aí. Porque tem 2 Bertil Ramastron, né? Ah, sim. Tu deve ter conhecimento, claro, que era claro. Professor aqui na Fidena. O Bertil. Bertil. No originário é Bertil, né? Lá sueco, nós né? chamamos ele, agora ele não mora mais aqui, mas era o Bertil, né? Bertil é brasileirado lá, né? Porque Bertil é um nome sueco, né? A pronúncia na Suécia é Bertil. Tu quer que eu passe a te chamar agora na entrevista de Bertil? Vai ser meio difícil. Hidalgo Ramastron, como diria o meu pai, os Ramastron, turma boa, ele sempre dizia. Então tem esse meu primo, que o pai dele era sobrinho do meu pai, vamos dizer, né? Meu primo, né? Tá. O pai dele era meu primo, sobrinho do meu pai. Tá. Pastor Gunnar Ramastron. Aham. Para fazer homenagem pro meu pai, ele botou Bertil Levi Ramastron. O meu nome, o nome do meu irmão. E o Bertil aqui, ele não usa, eu acho, Bertil Levi Amastrão, ele só usa Bertil Amastrão. Então, na rede social... Ele tem os nomes do teu irmão e o teu... Então, muitas vezes, ele casou bem depois que eu, vamos dizer, né? Sim. Eu já tinha casado de novo, eu estava casado e casei de novo, quer dizer, dava esse burburinho, né? Facebook, tu tinha que se explicar, velho. Não me explicava porque eu não mexo muito nessa área aí, né? Então, mas é isso aí que tem. Olha só, tá, os Hidalgo Ramastron. Ela é Hidalgo de casa, né? Sim, sim. Falando do teu pai, não tem como não lembrar. Casa Eloy, que é o nome dele, né? Otto Eloy. Casa Eloy era... ele trabalhou anos niquelava peças, ele tinha lá em casa, no porão,
Ele tinha chamavam de niquelagem. A casa era ali, Bertil? Ali na 15 de novembro. Na 15, na subida ali, logo depois da Pro áudio ali. Só que ele tinha esses aparelhos dele em casa. Tinha os tanques, né, onde ele dava o banho nas coisas. Ele recuperava armas, por exemplo, do pessoal assim que deixou enferrujar alguma coisa, levava lá e saía niquelada, né, com os produtos que ele colocava, que ele fazia aquele processo. Certo. Trabalhou anos com aquilo, depois prejudicava um pouco a saúde por causa do ácido, essas coisas. Ele passou e abriu a Casa Eloy, né? Ué, a gente brilhava os olhos. Foi anos ali, com as né? bicicletas. Bicicleta dele. E chegou uma época que ele teve que parar, porque ele não aguentava mais, meio estressado, né? Por causa nós, gurizada, quer que a coisa... Vai lá, vai comprar... Porque flua, e ele já era meio perdido, mas graças a Deus ele... Casa Eloy, a casa das bicicletas. Não tinha como não tocar nesse assunto também. Vamos lá. Falamos aqui do começo no futsal, daí tu para de jogar futsal, esquece América e Tiaraju e foca só no Ouro Verde, ou como muitos de nós, foi jogar um pouco de cada esporte? Na verdade, o futsal naquela época começou a perder força, passando para o futebol de campo, né, o amador de Juí. Tanto que tinha, quantos clubes? 100 clubes, 100 e poucos clubes aí, em amador aqui em Juí. Então isso aí era muito, envolvia muito, abafou o futsal. Certo. E as regras começaram a mudar. Eu participei do estadual com o Tiaraju, né? Nós jogamos, tive o privilégio de tomar 6-1 do Paulo César Carpegiani, do Borjão, lá em Erechim. Era jogado dentro do clube. Já tinha ginásio lá. Mas era um clube social, clube América, se não me engano, de Erechim. Era como se fosse a SOGE. E eles levantavam as redes, separando o público, e era jogado no piso da sociedade. Não era ginásio ainda? Não era ginásio, era como se fosse a SOGE. Lá dentro da SOGE, levantava as telas... Transformava numa quadra para um jogo oficial. Fomos jogar lá com o timaço do Tiaraju, mas um timaço mesmo. E eles com Carpegiani e Borjão. Saímos ganhando 1-0. Gol se não me engano, foi o Joel que fez o gol. Joel, Heleno, Beto. Era um timaço o time do Tiaraju, né? Dali um pouco eles começaram a jogar. Não gostaram do 6-1. Porque eles vieram aqui, nós jogamos aqui no campo do CAP, lá dentro, não na cova, dentro do CAP ali. No ginásio. No ginásio, mas era piso... No ginásio Arno Sommer, sim. Ali nós jogamos, empatamos 1-1 com eles. Fomos para lá para tentar sorte, né? Isso era um estadual? Estadual. Chegamos lá, daí 1-0 para nós, tá beleza, ali um pouco virou. O sexto gol, eles deixaram nosso goleiro lá na meia da quadra. 6-1 para eles. Aí eles foram adiante, né? Mas era um timaço. Sim. Eu me recordo, porque o nosso ginásio é de 83, ele é inaugurado em 83. O nosso... Aqui sim, foi o primeiro campeão. Primeiro campeão foi a Nostalgia. Aí eu vou lá assistir, e o cara que eu via parado, eu na tela, eu vou ver no futsal, né? Porque eu não te vi jogando no América e no Tiaraju, eu não acompanhei isso, não acompanhei jogos aqui na Feira do Produtor, que vocês chamam de colmeia. Eu não vi jogos, vi na soja alguma coisa. Na soja eu vi alguma coisa. Mas daí o que me chamava a atenção é que, por mais que o futsal tenha toda uma outra exigência, tu mantinha lances de campo, tentar encobrir goleiro, aquela coisa toda do futsal. Tu não era do bico na cara do gol, né, Bertil? Não, eu tenho um fato para te contar, que eu acho que é até relevante aí. O Tiaraju, quando participava da cidade, era Clube Aquático Tiaraju. Os seus atletas eram o Tiaraju, eram atletas do Tiaraju, vamos dizer, nós, né? Aí, quando nós participávamos do estadual, nós reuníamos com o time do Teixeirinha. O Teixeirinha era um mecânico, ele tinha um clube aqui que era o
Atlas, se não me engano. O nome desse time de futebol de salão. Fazia uma fusão. Fazia uma fusão, que era muito amigo, João Braveza, Teixeirinha, esse pessoal, eles eram muito amigos. Jogava o campeonato da cidade separado, e quando vinha para o estadual, juntava os dois times, porque aí você trazia uma nata do Atlas, que era Albano, que era Pedrinho, que era o doutor advogado Norberto Knebel, Mica, Guza, acho que Guza também irmão do Guza, Mauro, e Juninho vinha jogar no Tiaraju, entendeu? Então, dava um time muito forte. E quis o destino que fomos decidir campeonato da cidade, Atlas e Tiaraju. Se o Atlas estava na frente, se o Tiaraju ganhasse do Atlas, campeão quem era? América vinha logo a seguinte, que não jogava mais. Dependia do resultado. Se o Tiaraju ganhasse do Atlas, campeão era o América. Houve uma reunião entre os dirigentes em que o empate facilitaria para os dois clubes, né? Tudo bem, beleza. Na hora os jogadores não aceitaram. Foram para o nosso vestiário, nós não aceitamos, e o jogador deles... a gente não soube, mas nós não aceitamos, cara. Era bastante... liderança do nosso Tiaraju era grande dentro da quadra. Não, vamos jogar e foi o que der. Ainda bem que o Atlas ganhou 3-2. Mas foi peleado. O clima... Clima pesadíssimo. Antes do jogo, inclusive... Imagina o que foi essa semana anterior, a falação de que Não, houve até, inclusive, lances assim que nós ficamos sabendo depois do jogo, a gente foi para casa, no outro dia teve uma celebração, daí reuniram as duas equipes de novo, porque logo ali começava o estadual, né? E daí a gente teve que ficar sabendo do que ocorreu, inclusive, e houve quase um rompimento nessa estrutura, mas ainda bem que não teve, porque se tornava um time muito forte do Tiaraju, né? Já pensou. Mas era assim a rivalidade aí, né? Sim. Bertil, a gente está indo para o futsal e volta para o campo, mas uma ainda de futsal para em seguida falar da tua experiência de jogar com o capitão do Tetra, né, em 79. Mas vocês levam o Ouro Verde para o futsal e trocam o nome, chamam de Nostalgia, porque era a mesma turma. E ganham aquele 83 ali caminhando na quadra de fácil, não é, Bertil? Naquela época eu acredito que até Ouro Verde não estava participando em algum campeonato, acredito. Eu não lembro, porque houve um hiato aí, né? Não sei se é hiato. Né? Hiato. Houve uma época que o Ouro Verde... intervalo sem futebol de campo. Sem futebol de campo. Não usaram o mesmo nome. Não usaram o mesmo nome. Sim. Né? Porque envolvia outras coisas, afinal... E nós tínhamos essa amizade, que era Arlindo Marcha, né? Era Leopoldo, era Ari Bertolo, era eu. Você vê a Nostalgia ali, todos eles são jogadores do Ouro Verde. Né? Sim. Fomos para participar simplesmente, porque de repente até o pessoal convidou a gente, por questão de respeito, né? Porque não existia o Ouro Verde, vamos convidar. E o Nostalgia não, jogando por ali, você sabe muito bem que quantas vezes a gente se enfrentou, né? Sim. Você jogou conosco também algumas vezes, né? Sim. E daí a gente foi pro salão, e daí goleiros ali era o Bugio, o Eldevir Tadeu Montecielo, o Hildo e o Leopoldo. Daniel ainda não. Não, Daniel ainda não. Daniel era Foucault. Era Cotrijuí. E daí aí nós fomos para esse campeonato. Quem era o melhor dos três no gol? O Montecielo, o seu... Menos o Leopoldo, né? Menos... Não, brincadeira, Leopoldo. Claro. Mas o Hildo tinha bastante experiência, né? Sim. Goleiro tranquilo. No futsal também ia bem? O Eldevir era mais elétrico, mais faísca ligada, né? Agora o Hildo era no lançamento era muito, muito grande, né? E eles foram goleiro do Ouro Verde no futebol de campo também, os dois.
Mas óbvio, tu vê a estatura dos dois para ser futebol de campo, era pequena, mas eles tinham uma colocação muito grande embaixo dos paus, né? Agora, no salão era fora de série. Olha só. E daí aí tinha Jair, tinha Paulo Jusiak, tinha Paulo Perim, tinha Leso, né? Tinha o próprio Arlindo, né? E tinha... O Renatinho jogava nesse time ou não? Não, o Renatinho ainda não tinha... Seu Arlindo, né? Seu Arlindo, frente, botava a bola pro lado, dava-lhe bico. Seu Martner jogando no ginásio, isso aí, me lembro o dele disso. Ajudava, né? Puxa O vida. cara que ia marcar ele tinha que marcar longe, senão ele tomava... Não era o drible, era o jogo de corpo. Um guarda-roupa daqueles. Mas enfim, e para você ver como é que é o destino, né? Nessa decisão que nós decidimos no ginásio era contra a SS, se não me engano. Jogava o Mica no lado da SS. Jogava, acho que Circo Cebola jogava lá na SS. Isso eu não me lembro de quem era assim, o adversário. Porque na decisão era a SS, sim. Tinha aquela associação Selencar Schirmer. Sim. Era esse time. E eu moro dali do ginásio 1,5 quadra, em casa de cama. Doente. Tinha um problema lá. Famosa cachumba. E o ginásio fervendo de gente, né? E eu não estava escutando rádio, nada, né? Para já de nervoso, nada, né? Nem sei se era transmitido também naquela época, eu não acredito. Não lembro. Eu acho que era já, porque era uma atração, né? Foi a inauguração construir o ginásio, tudo que acontecia lá tinha cobertura. Só via barulho em casa. Uau! Digo, é gol dos homens, né? É gol dos homens, ninguém vai estar torcendo para nós, né? Foi 5, 6, não sei quanto é que foi lá, para o nosso. Aí depois do jogo passaram lá em casa, daí eu pude sair um pouco na janela, eles buzinando. Então, primeiro título do ginásio municipal 83. É do 83, é o do Nostalgia. Isso mesmo. Depois tu joga por outros ali, né? Segue jogando os campeonatos municipais de futsal também. Né? Campo jogou por outro time, Bertil? Na verdade, eu joguei no Avenida, que era dirigido por... Antes de chegar no Ouro Verde. Joguei no Avenida, dirigido por Boranga e Ivanir Boranga era o treinador. Não sei se você lembra um acidente que deu aqui em Catuípe, que o pessoal estava indo jogar um futebol lá e um caminhão capotou. Sim. Pois a história foi o seguinte, nós saímos dali, eles foram recolhendo nos bairros, né? Passamos no São Luís, chegamos lá, tinha um clássico de Elite e Grêmio de Santo Ângelo, decidindo o regional aqui de futebol de campo, não pôde sair lá, saiu aqui em Juí. Eu e mais uns 2 ou 3 subimos em cima do muro e ficamos e não fomos jogar. E nesse acidente faleceu o Tupã, que era amigo nosso, morava ali perto do hospital, ali onde que tem hoje o estacionamento do hospital, eles tinham umas casas ali, tinha um campinho ali, nós jogávamos ali. E ele estava em cima, e morreu um rapaz lá também, lá debaixo, lá perto da Colmé, que ele tinha, que tinha estofaria. Sim. Esses 2 morreram. 2 faleceram no acidente. Eu lembro disso, do caminhão que virou. Isso. E nós ficamos ali no São Luís, meia hora depois a gente ficou sabendo que o caminhão tinha capotado lá. Tragédia, né? Que a gente escapou. Livramento de Deus, né? Esse era o Avenida. Isso era a Avenida. Depois aqui do Glória. Do Glória. Não, acho que era do Glória, é lá de baixo, da estofaria ali, da Colmé ali. Eles tinham assim, né? Tá. E o outro time foi o Estrela, né? Sim. Estrela Vermelha. Isso já quase largando, né? Largando quase. Eu já estava jogando meu filho, que era o Juliano. Foi uma experiência legal, né? O Estrela, só para contextualizar, ele começa na segunda divisão, naquela cai. Época ele tinha caído para a segunda divisão. Daí... Mas isso é anos 90 agora, né? Acho que é anos 90. 90, E daí nós fomos convidados. Renato Moraes, Paulo Perim, Jair, eu, o Juliano, meu guri. Acho que tu jogava naquela época. Sim, para ajudar o Estrela a voltar para a primeira divisão. O nosso amigo era o Tocão, né? O Tocão gostava muito de nós, né? O Toco Valentini, treinador. Sim. Sabia que tinha apoio, né? Por ele, né? Isso aí. E a turma também lá, muito legal, né? Guto,
É uma série de É, o pessoas. Marcos, Zeca Schirmer, essa galera aí, né? Cambota. O Gerson Burman, de Gerson Bruno de centroavante. Centroavante. É. Cambota. Cambota. Neguinho. Sim, O Antônio Carlos Burtetti. isso. Então, assim, pessoas que, né? Vestiu a camisa do Estrela, Estrela cara. Vermelha, tem até hoje guardado lá em casa. Ficou com a camisa, foi campeão, né? Foi campeão. Ganharam com sobrando. A decisão foi lá embaixo na... Acho que na Fumisa, não? Não, acho que foi lá no CP, lá embaixo. Ah, lá no Glória, lá no no campo Glória. do Glória. Campo apertado, né? Campinho pequeno. É. Bom de Bom. o pessoal em cima da tela. Sim, muito E outra bom. coisa também que eu joguei, nós jogamos, eu e o Paulo José, que fomos convidados para jogar no Juventude de Dr. Bozano, Opa, numa época, né? Era um campeonato, eles jogavam um time B de Juventude de Bozano, né? Era o Rio Grandense e o Juventude. Claro. O Rio Grandense time principal, time maço também, né? sim. E nós jogamos no Juventude, fizemos um campeonato lá. Fazia parte Fazia de... parte do relacionamento com o pessoal, né? Porque vieram jogar. Sim. Teve pessoas do Bozano, do Rio Grandense, que vieram jogar no Ouro Verde, né? Olha só. Bertil, 7 e 9, né, é esse ano marcante, assim, porque essa foto se espalha Brasil afora, mundo afora, né? É. Que tem o Dunga no time, é um título municipal. O que no túnel do tempo, assim, a gente voltando a 79, tu lembra de mais importante? Traz boas lembranças, porque a gente via a Baixada lotada, né? Lotada, né? E em 79, a gente decidiu o campeonato num clássico da cidade, né? Contra um time lá do Piraí, lá do bairro, lá, né? E o Dunga jogou nesse ano para nós, né? Porque chegou no clube, foi jogando, jogou um ano só, mas trouxe a colaboração dele, né? E você olhando a foto aqui, você vê que dizer que ele seria hoje onde que ele está, você dizia, não, jogar na loteria, né? Não, mas porque você vê uma meia cancha com Dunga, Tony e Lauri, né? E nessa foto ainda está faltando o Capucho, porque acho que estava lesionado. Daí jogou o Padilha e o César Bicaco. César que jogou no São Luís, né? Sim. Tá. E sob a liderança do Dunga, a gente sabe que ele dentro do campo era aquilo ali, né? Ele liderava mesmo, né? E a força de vontade levou onde ele está hoje, né? Tá? Porque Muita dedicação. muita dedicação. E bola, né? Bola até se questionava muito. Muitos achavam que era meio quebrador de bola, chegador, né? Mas era A titularidade dele era questionada aqui. Era meio questionada. Pincho jogava mais que Dunga. Não sei se jogava mais, mas estava mais no contexto da coisa, né? Pincho vinha de um campeonato da Copa Arizona, né? E depois desse time aqui, esse time aqui foi para 80, foi campeão em 80, mas o Dunga não estava. Sim. E em 81 foi campeão de novo da Copa Adreia, né? Bah. Então era a base, veio forte de 75, veio vindo. Chegou no momento que o Dunga chegou, foi muito bem recebido, jogou. Ninguém imaginava que ele seria o Dunga que Sim. depois estourou. Daqui ele foi para o Internacional de Porto Alegre. Né? Sim. Então, marcou essa, vamos dizer assim, a força de vontade dele. Ele botou na cabeça que ia ser profissional e saiu daí, foi profissional, né? Claro, teve os grandes méritos de Mídio Peron, de Valdir Aguirre, né? Que levaram e que caminharam ele num bom caminho também. Sim, mas fez a parte dele. Fez a né? parte dele. Bah. Esse time aqui, você vê uma coisa aqui. Vamos O lá. Rakoski, de 79. Rakoski também era Rakoski, era Poti. Poti, tinha... acho que era o Dani- Hildo ainda. Daniel não? Chega Não. depois? O Ronald não chegando por aqui também. Não sei se 79 já, né? Ronald Seifel. Mas assim, ó, você vê uma defesa com Jair, Casca, Renato e Leco na lateral esquerda. O Leco. Dunga, Tony e Lauri no meio. Olha que tem muito time profissional aí que não tem essa meia cancha que nós tínhamos. Né?
Põe na frente aí, porque você botava era complemento, né? Sim, na frente nesse jogo começou você, o César e o Padilha, E o Padilha, porque o Capucho estava fora. É. Beleza, e aqui entrava daí um Dirceu Teixeira, entrava... Depois aí, Acho que nesse jogo ele faz gol ainda, o Dirceu, pelo que disse o outro dia aqui, o Ari em Bertol. 79 eu não... Ou foi num jogo com o São José, numa final aí que ele também... o Dirceu era o camisa 10, né? Ele pensava muito, era muita categoria também, né? E depois vieram diversos jogadores, né? Aí que a gente... O Ari mesmo, né? Enumerou esse pessoal aí, né? Sim. Os irmãos Moraes ali, né? Sim. Zé Adão, Toninho e Paulo. Que bacana. Muito bom. Eu tenho dito que algumas entrevistas vão ter parte 2, 3, 4. Essa eu acho que o que nós temos aí, aqui. Senão vai estourar, né? Será que vamos ter mais visualizações na tua ou na que foi a do Ari Bertol? Tu tem mais audiência? Acho que do seu Ari, né? Tu não tem mais audiência? A audiência é pouca, né? Vai. Ele é melhor de latinha, ele lembra muito, muito mais que eu, né? Renatinho, Nelsinho são assíduos espectadores aqui do nosso Renatinho, do hoje nosso em Curitiba, canal. ele não esquece as raízes dele, né? E hoje eu tive uma notícia, eu estava almoçando, e tive uma notícia que amanhã vai estar na cidade o alemão Valdomiro Evaldo Entke. Ele vem, o alemão. Campo Grande. Eu soube outro dia que ele viria, mas... Ele vai ter uma festividade aqui em Juí e ele vai estar aí amanhã. Eu soube pelo Prote, pelo Caio, que ele viria, né, que é sobrinho. O Prote me falou agora que... Confirmou. Vai confirmar para ele que amanhã nós temos o nosso encontro da sexta, ele vai estar lá. Puxa vida, né? Que maravilha. Bertil, falando em alemão agora, falando nisso, encontro da sexta, consegue imaginar, porque eu faço esse exercício às vezes, se não tivesse jogado futebol ou futsal, a limitação nas amizades, porque acho que grande. 85% deve ser amigo que a gente fez no futebol, né? Se não for mais que 85%. Mais? Né? É porque eu digo muitas vezes, assim, tu encontra aí que não estão ainda, que não fazem mais parte do nosso relacionamento agora, assim, mais contínuo, né? Sim. Porque, na verdade, essa turma da sexta-feira que deu sustentação para o Ouro Verde esses últimos anos. Não tem nem dúvida, né? De manter essa história viva. Viva. Mas nós nos encontramos com várias pessoas aí, vários adversários, adversários não eram inimigos, né? Porque hoje você encontra um, encontra outro, a gente conversa, bate papo e vem as resenhas. Hoje em dia já é mais difícil de fazer isso daí. Hoje já está muito... Não digo que não existia aquelas broncas dentro de campo antigamente, existia também. Você pega um Cepé e Ouro Verde, você pega um Cepé e Estrela, o Atlas ou o São José, era pegado, o bicho era pegado, mas hoje todo mundo se encontra, ainda aqueles que estão por aí ainda se abraçam e trocam gentilezas, né? E amizades, isso aí conta muito hoje, né? Sim. Se não fosse isso daí, eu acredito que cada um ia tomar seu rumo e, né, seguir sua vidinha e deu, né? Mas como o futebol, lá no São Luís a gente se encontra, nesse campo quem é que não joga? Qualquer um joga. Porque vocês falam isso lá na geral, é? Como é que não vai falar? O campo marcadinho, bonitinho, pintadinho, molhado. Nossa marcação no meio do campo antigamente era tipo de uma valeta com uma barba de bode, não, mas os caras tiravam, né? Era terrível. Não, né? Aquele campo era... Não, era terrível. Quem jogou naquele campo... Mas hoje é um espetáculo, né? Então, beleza. É bom que o futebol evoluiu, né? Sim, sim. Tu é Geraldino, né? Tu senta lá na geral. Geraldino fica mais perto do jogador, né? É mais fácil de incentivar. Bacana. Puxou essa foto aqui, vamos fechar com ela, Bertil. Essa foto, depois você vai colocar direitinho aí, essa foto é da turma da sexta. Justamente uma partida que nós fizemos lá na ABB, onde a gente trouxe um time que tem o mesmo nome nosso, né? Que é Ouro Verde de Laje, Santa Catarina. Né?
Eles vieram aqui numa festividade nossa, não me lembro bem o ano agora, me falhou agora. Mas eles vieram, nós convidamos, eles saíram de lá à meia-noite de Lages, 11 horas, chegaram aqui aí pelas 7, 8 horas, e nós vieram numa van, vieram entre 13, 14, quem sabe, vieram numa van, a gente deu café para eles lá na sede, depois fomos lá para o Banco do Brasil, porque nós tínhamos uma apresentação com eles às 10 horas da manhã. Daí a gente jogou com eles, almoçaram com nós, pegaram a van e foram embora de novo. Você vê o esforço que eles fizeram. Depois eles nos levaram, mas nós fomos mais confortáveis. Daí a gente foi de ônibus, né, bem confortável. Jogamos no campo do Internacional de Lages, um campo sensacional também, como o São Luís aí, gramado muito bom. Sim. A recepção que eles nos deram lá até nos deixou assim um pouco envergonhados do que nós proporcionamos para eles aqui. A gente não tem campo, não tem nada, né? Mas eles nos recepcionaram lá de uma maneira, vou te contar, cara. Esse Ouro Verde de Lages foi uma influência do Ouro Verde do Assis Brasil. Isso aí. Nós temos o Pedrinho, que joga conosco aqui, na sexta-feira agora, que é da turma da sexta, que ele tinha um parente dele que torcia por Ouro Verde aqui em Juí, quando ele morava em Juí. Esse rapaz tinha se mudado para Lages, e lá ele fundou Ouro Verde, já fazia uns 8, 9 anos que ele já tinha esse Ouro Verde lá, ele fundou e foi jogando e criaram mais ou menos as mesmas raízes que nós, assim, né, de amizade. E através do Pedrinho a gente trocou correspondência com ele, eles aceitaram vir, nós fomos lá, e marcou muito aquela recepção que eles fizeram na nossa turma aqui. Isso aí foi para nos deixar mais unidos ainda. Mas uma festa, assim que eu digo, a gente não imaginava. Daí, continua até hoje essa nossa amizade com eles lá, né? E estão planejando voltar lá e trazer eles de novo aqui para nós. Para justamente marcar essa nossa turma da sexta. Porque essa turma da sexta continua unida hoje. E apesar das grandes perdas que nós tivemos nesse último ano aí, que foi o Vanderlei e o Lauri, né? Onde a gente não compreende, mas entende, sabe que Deus tem seus princípios, tem os princípios e cada um de nós tem o seu momento exato, o propósito dele, né? Isso. Levou nossos amigos, mas infelizmente, né? Então a gente está procurando tocar. Foi um baque, nossa turma está assim um pouco carente ainda, mas a gente vai dar a volta por cima. Era muito ativo lá. Muito ativo. Uma sexta-feira sem o Lauri, sem o Azulão. O pessoal está sentindo muito ainda, mas a gente está já tomando o ritmo normal e tentando fazer aquelas obras que a gente sempre fez, sociais também, né? Ajudando pessoas do bairro, nos natais. Quem sabe nesse Natal já não vai ter alguma surpresa aí, né? Olha só. Então a gente vai procurar, porque acho que a melhor homenagem é nós fazer alguma coisa que lembre eles, né? Mas a gente sentiu muito. Não tenha dúvida, eu imagino. Foi um ano bastante difícil, assim, porque a gente perdeu mais pessoas ligadas ao clube, né? Vocês sabem muito bem, né? A própria Ali, né? Também era presidente da ala feminina. Mas são coisas, propósito de Deus, a gente aceita tranquilamente isso aí. Claro que sim. Bertil, muito obrigado por compartilhar histórias da bola, histórias da tua vida esportiva aqui, tá? Que é uma das ideias do canal aqui. Muito obrigado. Eu já tinha te alertado, né? Um tempo atrás, né? Me provocou. Provoquei no bom sentido. Em que tem um passado muito, muito rico aí. E se for bem explorado assim, vai trazer muita lembrança para muitas famílias aqui em Juí. Pode escrever nisso. E quem gosta do esporte te escuta e sabe que você leva para esse lado, né? Aonde você procura muitas vezes entrevistar pessoas que são referência, mesmo esses atletas há poucos do São Luís aí, né? Que estão, eu escutei a rodada domingo através do comentário do Betinho, vamos dizer, né? Mas são pessoas que tiveram também, né, uma vivência e são responsáveis pelo bom movimento que o São Luís está vivendo agora, né? Porque
realmente um time profissional não é fácil, né? Não é. Mas enfim, agradeço e me ponho à disposição qualquer coisa nessa literatura que a gente tem aí, né? Muito bom. Obrigado. Bertila Mastron, o nosso entrevistado da semana, o atacante do Ouro Verde, o pivô do futsal aqui, essas histórias do América e do Tiaraju para a gente curtir. Por falar em curtir, a dica é essa, o pedido, né? Curta, compartilhe, te inscreve no canal o tempo todo, aqui a parceria com a Terra Vermelha, nos critique, sugira, estamos às ordens, seguimos juntos até a próxima entrevista.